Vamos lá, por que da venda do índice? Foram duas vendas no índice. E eu aproveitar para gravar esse conteúdo aqui, porque tudo que foi comentado aqui não foi após o gráfico pronto. Por que que eu sempre bato nessa tecla da importância disso? E porque compreender o gráfico parado é uma coisa. Eu mostrar aqui para você um desenho, como eu postei no Instagram, como tenho os conteúdos da mentoria, é uma coisa, entendeu? E não é descartável isso daí, é extremamente importante. Porque primeiro a gente aprende com um gráfico parado e a gente corre para o mercado à vista, porque no mercado à vista é que você vai realmente medir a febre, você vai desenvolver a sua capacidade técnica e emocional. E a nossa venda aqui foram duas vendas, para vocês terem ideia. A primeira venda foi pelo 2 minutos, e eu vou falar primeiro da venda, da adição ou da nova venda, para quem pegou novamente a venda, e depois eu vou falar sobre as regiões que são demandantes, que seria basicamente o quê? Eu preciso olhar para os gatilhos técnicos, para as estruturas no intraday, partindo da perspectiva do gráfico maior, dos 60 minutos e do gráfico diário. Quando estamos trabalhando próximos a máximas, é uma região de oferta. Quando estamos trabalhando mais próximo à região de fundo, são regiões de demanda. Em cima é resistência, embaixo é suporte. Em cima você pode chamar de resistência, zona de demanda, zona de oferta, perdão, zona de resistência, né? Sem problema o termo, né? Ou memória vendedora, tá? Embaixo, memória compradora. Isso serve tanto para o cenário macro para o cenário intraday. No caso do dia de hoje, hoje é dia 15 de setembro, né? O que que acontece aqui, ó? Só para a gente recapitular o que a gente fez, né? Então, eu comentei antes as expectativas, a gente participou das oportunidades, e após participar das oportunidades, eu estou fazendo aqui um recap para a gente poder absorver esses conteúdos, né? Então, aqui, ó, eu já estava esperando uma possibilidade de falha. Por quê? Porque quando a gente olha para o gráfico macro, lembra comigo, ele está muito mais próximo a uma região que demanda aí uma liquidez momentaneamente, né? Tá? Retração de 50%, 61,8 do macro, né? Pode ver a retração que ele está aqui. E aí esse movimento também bem amplo aqui na alta. Então, assim, poxa, uma correção, realmente uma movimentação para buscar um pouco mais de liquidez era pertinente, eu falei isso no pré-mercado. Então, quando a gente vem para os 5 minutos, você vê que os 5 minutos não consegue desenvolver essa alta, tá? Ele não consegue desenvolver essa alta. E aí, o que que a gente acaba fazendo aqui? Espera ele dar o gatilho para nós. E aí eu posso entrar por falha e eu não acabei entrando, né? Perceba que aqui, ó, se ele volta a fazer um candle aqui, dá uma falha, uma armadilha de máxima prévia, até por ser as máximas aqui de ontem, né? Eu poderia entrar. Como isso não aconteceu, vamos lembrar aqui, ó, mesmo conceito do dólar, ó. Lembra? Expectativa, presta atenção nisso aqui, ó. Primeira forma de entrar num trade é isso aqui, expectativa de reversão, tá? Por que que eu digo que é a primeira? Porque normalmente você espera uma confirmação, ou espera uma confirmação clássica. Mas se tiver um contexto interessante que é uma região ali, por exemplo, como no índice, uma região de memória vendedora ou pontos de retração no macro, a gente pode olhar para essa expectativa de reversão. Lembrando que a maior parte das reversões, na tendência, ela falha. Mas eu, logicamente, eu posso presumir que pelo gráfico diário está numa região interessante para venda, e eu não vou vender pelo gráfico diário, mas eu atuo no intraday, e pelo intraday eu vou pegar um candle de 150, 200 pontos, 120, 130. Vai variar o stop, mas são stops pequenos, né? Então, a compreensão do risco, ela se torna interessante. Só que não aconteceu isso. E aí, quando o mercado vem, o índice vem aqui, ó, ele fere essa mínima prévia. Feriu essa mínima prévia aqui, a gente estava acompanhando 2 minutos e a entrada foi pelo gráfico de 2 minutos. Qual que foi a nossa leitura aqui, ó? Esquece média aqui, né? A média de 200 pelo 2 eu não avalio. A nossa entrada foi o que? Ele rompeu aqui,
Não peguei a primeira troca de polaridade, tá? Não peguei a primeira troca de polaridade aqui. Para mim não ficou tão bacana os candles no 2 minutos, sem problema algum. Quando ele volta aqui na mesma região, o que, que nós fizemos? Pegamos uma venda abaixo do candle 50. Tá? Abaixo do candle 50 no 2 minutos, pegamos essa venda. Sempre os alvos que nós vamos ter aí serão alvos para a inflexão. Olha aqui, ó. Eu peguei a máxima com a mínima, alvos de inflexão. Olha no que ele parou aqui, ó. Movimento projetado antes. Ah, Vitor, mas você falou que tinha mais uma fibo. Sim, tem fibos. Eu faço um mapeamento das fibos cujas expectativas são maiores, né? O que foi projetado naquela hora? Uma fibo de um possível topo duplo, né? Que inclusive ele está confirmado. Tá? Essa fibo aqui ela está confirmada. Olha aqui, ó. Isso aqui não deixa de ser um topo 1 e um topo 2, tá? Por isso que eu peguei aqui essa mínima com essa máxima e projetei. Só que esses alvos ainda não foram cravados. Eles podem vir ser cravados? Sim. Eu já vou falar sobre isso com vocês, tá? Então aqui, ó, a expectativa, tá? Serão esses alvos aqui maiores, tá? Mas só para concluir o raciocínio aqui da primeira venda, e eu vou marcar essa primeira venda aqui. Estão entendendo até aqui? Então aqui foi a primeira venda. Na verdade já estava marcado na outra tela, né? Mas enfim, vamos lá. Marcar nesse gráfico aqui também. Depois, o que eu comentei? A nossa adição no 695. Teve gente que acabou fazendo na VWAP, né? Mas eu marquei bem o 695. Esse candle aqui, ó, ele bateu no 690, ou seja, bateu no 690, não foi? Eu posso puxar minha ordem? Sim, porque vamos lá. É uma entrada mais agressiva? Claro que é. Porém, quando eu tenho entendimento de que isso aqui é uma troca de polaridade e essas máximas respeitando aqui essa faixa aqui, ó, esse retângulo é uma zona de oferta, ou se quiser chamar de memória vendedora, eu não preciso ter um gatilho para fazer essa venda já. Ele já se mostrou ser uma região importante. E aí o que que a gente faz? Tanto eu sempre falo isso para vocês. Se eu pegar a mínima dessa zona que eu marquei com a máxima, qualquer ponto dessa zona eu posso fazer adição. Claro que teve gente que optou por fazer na VWAP, né? Também não está errado, né? Inclusive, eu comento com vocês, eu já falei isso em outras oportunidades, que as adições do gatilho que nós entramos a primeira vez vendido com a máxima do stop dele, toda essa região é uma região de zona de oferta. Então, assim, não tem um critério além disso que torne ainda mais específico onde você vai adicionar a tua ordem. O único, na verdade, critério que teria seria eu olhar pro livro visual. Por isso que eu coloquei no 690, no 695 a entrada. Só que o que que acontece? No 695 era exatamente onde que tinha bastante ordens. Vitor, você olha fluxo? Não, eu olho só livro visual. O livro visual só serve para isso. Olhar pontos de adição e olhar ponto de stops, como nós fomos protegidos no dólar. Eu precisaria estar acompanhando o índice para rapidamente olhar que no 695 não era interessante, que ele tinha uma ordem ali, então eu teria que remanejar pelo menos para o 685 ou 690, que certamente teria pego a minha venda e a minha adição sem eu precisar arrastar ela. Tudo aqui está entendido? Lembra que eu estou frisando, estou recapitulando aquilo que foi comentado antes. O 695 da adição, a venda que a gente puxou, tá? E esses pontos adicionais aqui, ó, é isso que eu já falei várias vezes, talvez para quem é novo de sala não tenha acompanhado ou não tenha visto no Instagram, mas é dessa forma, ó. Zona de oferta, região de venda na correlação do Intra 60 com o Intra 5, tá? O que é importante que vocês entendam aqui? Quando estamos falando de um movimento de topos, acreditando que o mercado possa estar esticado, a gente não vai ter isso aqui, ó, tá bom?
No caso de hoje, nós não tivemos isso, né? O que nós não tivemos? Um fundo anterior rompido nos 60 minutos, tá? Ok? Vou me estender um pouquinho aqui, tá? Vou me estender um pouquinho aqui. Eu já falei isso naquela aula de 5 horas lá para vocês, sobre o funil do método L2. Mas o que eu quero dizer com isso aqui? Ó? Se for apoiado em um fundo anterior rompido de retrações de Fibonacci, ou estrutura debaixo do intra 60 e do intra 60 e gráfico diário, reforça a expectativa técnica da queda. O que eu quero dizer com isso? Essa movimentação aqui teria que ter uma tendência de baixa, tá? Só que presta atenção aqui, só que se essa tendência nos 60 minutos for em um suportão macro aqui no gráfico diário, não vai dar certo, tá? Aí vai ter que fazer a mesma coisa que nós fizemos hoje, que é operar na ponta oposta. Vocês estão entendendo? Porque o que é determinante para o mercado aqui, ó? O que é determinante para o mercado? Lembra que eu comecei falando sobre as regiões macro? Vamos lá. Por que eu não estava convincente com a compra? Por causa do macro, contexto macro. Quando eu olho no contexto macro, o mercado ele tem níveis, né? É tipo um prédio. Eu falei esses dias isso com vocês, né? É tipo um prédio aqui, ó. Não sei se eu consigo copiar isso aqui. Não, não consigo. Mas é tipo um prédio, né? Então ele tem níveis de suporte e de resistência. Vou fazer aqui, tipo, 3 andares, ó. Tá? Então, se a gente olhar no macro, a estrutura do índice hoje no Intra 5, né? Muita gente que não olha o gráfico macro vai estar perdido nisso. O que ele está olhando aqui, ó? O que a gente observou aqui, né? Ele está numa região que demanda muito mais o quê? Venda, tá? E se ele viesse aqui para baixo, demanda suporte. Se eu tenho uma estrutura essa do índice, primeiro que eu acho que não daria certo, tá? Eu acho que não estouraria para baixo o movimento. Mas se eu tô numa movimentação dessa aqui, no diário, só que ao invés dela estar aqui em cima, ela está aqui embaixo, eu iria pegar a falha para a compra e não a expectativa do pivô para baixo. Como estamos nessa localização do preço aqui, próximo a máximas, o pivô que ele montou no começo do dia aqui para cima não me trouxe convencimento da compra. Vitor, mas e se explodisse para cima? Se explodisse, explodiu. E se desse gatilho e daí a gente entrasse comprado e daí explodisse? Ah, então, daí é diferente. Mas não deu gatilho convincente. E o que nós fizemos? Paciência. O dólar estava pagando naquele momento. Estava pagando, o trade estava sendo bom. Então, compreender o contexto, pessoal, é extremamente importante. Quando vocês compreendem o contexto, vocês têm que ter isso. Vocês têm que ter isso, entendeu? Não, o problema não é errar no mercado. O problema é errar e insistir no erro e não compreender que tem um tijolinho por tijolinho cada dia. De repente você não aproveitou essas oportunidades. De repente você não conseguiu realmente aí nem fazer adição. De repente você pegou só os primeiros 400 pontos, depois os outros 400 da adição você deixou de lado, você deixou passar. Sem problema. Talvez você pegou só parte disso. Talvez você ficou com medo, mas assim, é uma construção. O que não pode acontecer é você ser inconstante nessa jornada, ficar desistindo, ficar pulando de galho em galho, tá? E para terminar as questões técnicas aqui, quando ele monta, quando ele monta essa operação aqui, ele não funciona alta, não funciona alta. E aí ele vem para a queda, ele dá o gatilho no 2 minutos. Ele fez essa movimentação em uma zona de oferta, ou seja, uma região que traz muito mais uma perspectiva de venda do que eu querer operar na ponta contrária. E eu não vou negar que naquele candle 47 do 2 minutos, antes de qualquer venda, seria a primeira operação se eu pegasse aquela compra. Só que acabei não participando, não entrei na operação. Eu estava esperando ele bem no fechamento do gap. Ele bate o fechamento do gap, faz um candle de reversão. Ficou um pouco acima. Só que quando ele vem, ele troca a polaridade, tá? Mais um detalhe aqui.
Quem lembra aquele dia que a gente começou comprado? Eu acho que foi terça-feira ou segunda. Ele fez uma movimentação assim, ó. Eu falei, pessoal, ele tá vindo buscar liquidez, ó. Ele supera o fundo prévio para buscar liquidez e ele vai estourar tarde. O que que aconteceu nesse dia? Fechei a sala, falei, pessoal, não vou insistir mais nesse mercado aqui, mas para mim, ó, eu tenho expectativa da alta. Eu acho que foi terça-feira, já vou mostrar no gráfico para vocês. Por quê? Por que disso? Mais uma vez, por quê? Porque ele estava muito mais próximo a uma região de suporte ou zona de compra ou é, zona de demanda, né? Zona de demanda, suporte. Por isso que ele vem buscar liquidez e depois estourou para alta. Então eu falei, ó, para mim tá com a cara de um bandeirão. Quer ver eu mostrar isso para vocês? Aqui, ó. Vou ter que apagar aqui, mas só para mim lembrar, só para mim lembrar você. Aqui, ó. Ele pode tirar a gente da operação, né? Tá aqui no topo do 44 aqui o nosso stop, tá? Ok? Sem problema nenhum. Já vou comentar com vocês sobre a média do 60 minutos, a média de 20, tá bom? Mas olha aquele dia aqui, só para mim concluir esses raciocínios. Olha aqui, ó, pessoal. Olha aqui ó, o que que ele fez, ó. E eu falando, ó, para mim ele tá com a carinha de compra. Ele foi aqui testando máxima e ele foi, superava a mínima, superava a mínima, superava a mínima e depois no período da tarde ele puxou para alta. Então, assim, a mega lição aqui é sempre olhem para contexto. Olha a pernada que ele deu. Daí à tarde eu acabei não operando aí nesse dia 11. Foi segunda-feira dessa semana. Acabei não operando à tarde. Mas novamente, ó, ele estava muito mais próximo de uma região de demanda ou de oferta? Opa, de oferta. E aqui em cima, demanda. Perdão, oferta. Troquei agora, né? Espera aí. Oferta, resistência. Tá? E demanda, suporte. Ok? Então, por isso que eu providencio, digamos assim, os gatilhos mais na ponta compradora. Claro que tem situações aqui, você pode vir. Aqui ficou até um pouco delicado, porque ele apresentava ainda, de certo modo, um movimento que poderia falhar e fazer isso aqui, ó. Porque ele poderia segurar nessas mínimas aqui, ó, sem problema nenhum, tá? Então, só para a gente concluir aqui, ó. Quando você entende o contexto, ou seja, você parte dos tempos gráficos maiores para os tempos gráficos menores, a coisa muda. Igual aqui, ó. Vale mais uma venda? Claro que vale. Claro que vale, entendeu? Eu estou explicando para vocês aqui, eu não vendi mais, ó. Mas claro que vale, ó. Será que ele foi no 695 agora? Já era uma expectativa aquela hora? Eu acho que foi no 685 agora. Ó, 685, máxima 685, novamente. Poderia já, ó. Você fez a venda aquela hora, zerou ou não zerou, de qualquer forma, você já poderia ter colocado mais uma venda aqui com o stop logo aqui em cima, ó. É um stop no 0,75, né, no 725. Foi no 61 de toda a queda, Vitão. Exatamente. Alguém fez mais uma venda aí nessa? Lembre que eu não falei nada, eu não falei para vocês Eu fazerem. adicionei aí. Exatamente. Ou adição, exatamente. Você entrou com 10 contratos, desceu 400 pontos, guarda 5 no bolso, 6 ou 7. Você pode ficar fazendo isso até amanhã. É que Teve um minha dia média tava lá em desse, cima. teve um dia desse que a gente até fez isso aqui. Aqui, ó. Foi isso aqui, ó. Pô, foi lindo esse dia. A gente vendeu, foi lá, adicionamos, veio de novo, adicionamos, veio de novo e chegou um momento que ele foi lá, o quê? Estourou, ó. 900 pontos. Só adicionandinho. Só adicionando. Por quê? Porque é uma zona de oferta, tá? Uma zona de oferta. Zona de oferta, você marca o topo mais baixo confirmado. Olha aqui, ó. TBC, topo mais baixo confirmado. Se é para queda, logicamente, né? Você vai marcar o topo mais baixo confirmado. Qual que é o topo mais baixo confirmado aqui? O topo mais baixo confirmado é o 44, ó, eu tinha comentado agora há pouco, no meio desse recap, dessa aula, reforçando o que foi comentado antes das operações, eu já falei sobre isso, ó. Então tá aqui. Aí, pô, Vitor, mas quando bate numa região dessa aí, o que que eu faço? Vai ser muito de acordo com o que o preço estiver apresentando. Nesse cenário, você observa que ele está querendo forçar fundos mais altos?
Então, se você já lucrou a primeira perna, 400 pontos, pegou a segunda, mais 400 pontos, tá? Parece loucura você falar assim, como que essas duas pernas, deixa eu só abrir um parênteses aqui, parece loucura, falar, mas como assim as duas pernas deram 400 pontos se pô, essa aqui parece maior? É que essa parece maior, só que a entrada foi aqui, ó. A gente vendeu aqui e foi até lá. Essa foi a primeira venda. A segunda, a entrada já deu aqui. Então, desse ponto até ele bater, ó, você não precisa ir com 400 pontos, mas se você fosse com 300 já estava ótimo, tá? Aí você tá vendo o preço se segurar. Você pode zerar totalmente a venda, ou se não, meu, você adicionou aqui, que ele corra 100 pontos, 200 pontos, ou 1 para 1 do stop, já tá valendo. Por quê? Porque, cara, você já pegou 400 mais 400, 800 pontos. E você tá com um parcial ainda dentro da operação. Então, você faz mais uma adição que você já saia com 200 pontos, já tá ótimo, tá? E assim, isso aqui, novamente, é uma região de... A máxima aqui é do 43. É uma troca de polaridade com retração de Fibo e é uma memória vendedora ou zona de oferta, tá? Olha aí, o Evandro adicionou e já pegou mais 200 pontos. Vendeu a primeira vez, subiu lá, vendeu de novo, subiu lá, vendeu de novo. Heloíse, David, pessoal, o Evandro, todo mundo aí, tudo certo, pessoal. Quem tá com dúvida aí? Show de bola, exatamente. Ó. Ah, Vitor, mas pode pivotar. Beleza, pode pivotar. Sinceramente, o que que pode me ajudar a compreender se ele pode pivotar ou não? Vou excluir a FIBA aqui que nós cravamos também, tá? Anteriormente, tá? O que que ele pode me trazer uma expectativa aqui que ele efetivamente possa romper os 60 minutos? Antes disso, só para a gente arrematar, ó, eu vou marcar as regiões aqui, ó. Vou colocar aquela faixa aqui que eu tinha excluído anteriormente, que é a faixinha de vermelho, ó. Zona de oferta. Olha que bonitinho. De novo foi lá. Olha aqui, eu deixei de fazer mais uma adição para poder fazer o quê, ó? Tá explicando para vocês. Se eu fizesse essa adição, eu marco a referência aqui da última máxima ou o corpo real delas e faço mais uma adição. Já teria pego a mais 200 pontos. É uma delícia isso aqui. Vitor, mas o mercado pode cair ou não cair? Claro que, como eu não vou ficar mais no computador hoje, eu preferiria que ele caísse direto, entendeu? Eu preferiria que ele caísse direto, porque eu não vou ficar mais na tela. Mas se eu vou continuar na parte da tarde, sinceramente, que ele venha aqui embaixo. Eu zero, volta lá em cima, adiciono. Zero aqui, não compro, volto lá em cima e adiciono. Eu vou fazendo isso. Vou ganhar mais dinheiro ainda, às vezes, que... Só que, claro, que aí entra um parêntese bem importante. Você não sabe o que o mercado vai fazer. Você sabe o que ele já está apresentando. Né? O conhecimento de gráfico parado traz perspectivas para você poder administrar e entrar oportunidades no gráfico em movimento, tá bom? Né? Eu, particularmente, eu vou pelo mínimo esforço. Por mais que ele venha ali parcial, eu faça nova venda ou adicione lá em cima, ele venha, eu realize lucro, volte lá em cima, eu adicione. Isso daí o quê? Numa sexta-feira, vamos ser sinceros, não precisa, né? Então, nessa sexta-feira eu vou pelo mínimo esforço. Eu nem quero que ele volte mais para cima. Se eu pego mais uma adição, se eu pego uma nova venda, cara, que ele dispare para baixo. E agora entra o ponto, será que ele vai disparar efetivamente para baixo? Aí a gente vai para os 60 minutos e olha a estrutura de 60. Querendo ou não, ele está respeitando ainda na média de 20, né? Esse candle 3 aqui pode vir aqui inflexionar e seria muito lindo, por isso que eu olharia para uma venda mais ampla, para ele buscar esse fechamento de gap, essa região de topo aqui anterior. Seria maravilhoso isso aqui, ó. Tem linha de tendência, tem fechamento de gap, tem topo anterior nos 60 minutos. Olha que coisa linda aqui, ó. Mais uma vez eu digo, eu não sei se vai lá, mas se for, eu tô vendido e vou até lá. E vou sem olhar o gráfico mais, entendeu? Quem lucrou aí já duas vendas, pegou a terceira venda aí na adição, pô, deixa escorrer lá, guarda dinheiro no bolso, deixa uma parcialzinha e vai lá, olha os 5 minutos aí de novo, ó. Eu tava pelo 2 minutos, mas olha o que o 5 tá fazendo aqui, ó. Pode pivotar? Pode. Mas, gente, é um pivô que tá na cara do fundo anterior, ó. Para mim, isso aqui, ó, mais uma vez, tá? Querendo fazer, tá mais por um ABC. Ainda que não venha fazer esse ABC aqui para baixo e entregar uma perna D, e eu vou ser sincero para vocês, pode ser até uma perna 3 aí para baixo, tá? Pode ser até uma perna 3 aí para baixo. Acabei de olhar isso aqui, ó, tá?
Acabei de olhar isso aqui, ó, máxima com mínima. Se ele entregar a perna 3 aqui, ó, faz uma perna 1, uma perna 2 simples, perde isso aqui, uma perna 3 lá no 119.500, tá? Isso é entender o contexto, isso é entender o que está acontecendo e como eu posso aproveitar essas movimentações. Mais uma vez, e eu falo isso desde que comecei o projeto, desde 2020, eu falo, eu não sei o que o mercado vai fazer, eu sei o que eu vou fazer, e o que eu vou fazer é isso, e se for lá, eu vou faturar bem pra caramba, e quem quiser me ouvir, que abra os ouvidos e ouça, e vamos surfar junto até lá, entendeu? E boa parte dessa surfada pode ser sem olhar o gráfico, entendeu? Você pode ir lá fazer suas coisas, carpir um lote, lavar tua louça, entendeu? Porque, primeira coisa, você já lucrou no mercado. Você já colocou dinheiro no bolso, ou pelo menos com as minhas indicações, você deve ter conquistado isso. Segundo ponto, o que que é? Cara, deixa ele ir. Se ele volta, o máximo que vai acontecer é você não ganhar mais dinheiro. Porque o teu stop vai estar num ponto ali que você já está protegendo o teu lucro. É essa a ideia, entendeu? Mas o ponto geral disso aqui foi trazer um recap daquilo que foi comentado antes das oportunidades que nos fizeram entrar, que nos fizeram entrar nos trades. E aí, mais uns conceitos aí que são importantes para que a gente possa lucrar no mercado. Olha lá, ó. Olha que coisa linda. Olha isso, gente. Vamos, índice desce. Tá bonito, hein? Tá bonito para emendar uma perna 3 lá embaixo, hein? Aqui é o alvo, ó, 161.8, 119.400. 11h51 da manhã, meio-dia, eu tô indo. Vamos mais um golinho aí, ó. E o dólar? Olha lá o dólar. O dólar você pega esse mesmo cenário de zona de oferta, só que daí no caso o que que é? É zona de demanda. Ao contrário. É ao contrário, certo? É a mesma coisa, a mesma dinâmica que funciona, só que é uma zona de demanda. Eu vou abrir a artezinha aqui para você ver que é o mesmo conceito. Desde manhã eu tenho falado para vocês sobre o dólar, ó. O dólar eu não fiz essa adição aqui de novo, ó, tá? Eu não fiz essa adição, eu poderia ter feito. Quer ver os 2 minutinhos do dólar? Vamos engatar o dolinho aqui. Olha o dolinho aqui, ó, pessoal. Olha o dolinho aqui, ó. Candle 47, 48, perdão. Só que aqui eu não fiz, tá? Eu fiz 2 compras no dólar. Essa terceira eu não fiz aqui, ó. Apenas deixei parcial. Mas vamos lá. Pô, eu vou aumentar a tela aqui, tá? Olha aqui, gente. Que é isso, gente? Que é isso? Olha aqui, ó. Pô, por que vocês não me chamaram para comprar mais no 81, ó? Porque a gente já tinha feito parcial. A gente fez uma compra aqui. Olha lá, ó, 15 pontos. E aqui também que foram 8 pontos, porque era 1 para 1 do stop, né? Depois a gente acabou só aumentando o stop e não estopou. E aí ele volta lá em cima. Quando ele vem novamente na zona de demanda, olha o que anda 81 aqui, gente. Olha o stop disso. Ah, Vitor, mas você não fez. Tudo bem, mas é que assim, eu tava ensinando vocês, né? Ai, cara, mas é bom demais. Agora sim, o que que é mais importante para mim? Se eu pudesse escolher novamente em pegar o 81 e estar ensinando vocês, eu ficaria com ensinar vocês ainda, porque, pô, a gente já comprou 2 vezes no dólar, vendemos 2 vezes no índice, todas com gain. O dolinho aí, ó, 3 pontos de stop, né? 3 pontos de stop, quanto que estaria pagando aí, ó? Olha isso, gente. 9 pontos é pouco, Vitor. É pouco, mas o mercado hoje está com baixo volume financeiro, baixa volatilidade. Então, quando eu estou falando de 3 pontos de stop, para uma operação que pagou 9, eu não estou falando de só da pontuação em si, eu estou falando do risco-retorno. Isso é muito importante. Tem dias que o dólar vai estar com stop de 12 pontos, 10 pontos, 11, 13. Só que um dia certamente mais volátil e, consequentemente, ele vai trazer proporções também no gain da mesma forma, cara, né? Eu qualifico a. Tanto que. Ah, um detalhe aqui, inclusive. Fibonacci é proporção áurea. Se eu tenho um mercado que ele tá andando menos, por exemplo, o dólar, pô, os candles estão menores, tal. A proporção para os alvos também vai ser menor. Tem dias que o dólar vai estar mais salgado esses stops. Então, proporcionalmente,
Os alvos também, se tratando da projeção de Fibo, que traz de uma forma bem objetiva essa proporção áurea, também serão proporcionais. Se eu estou tendo um risco de 3, 4, 5, 6 pontos no dólar, consequentemente, a gente vai ter o quê? Uma proporção menor. Geralmente vai dar 18, 20 pontos, já vai estar ótimo no dólar. Tá? Ele vai estar pagando 3 para 1, 4 para 1. Agora tem dias que o dólar vai às vezes 12 pontos de stop. Então, a mesma base, 2 para 1, 3 para 1. Naquele dia pode ser que ele pague 35, 40 pontos. Proporção. O índice funciona da mesma forma. Quem lembra semana passada que a gente pegou o índice ali? Tinha dias que, pô, tinha um stopzinho ali que dava 60 pontos. E não era 2 minutos, não, era 5 minutos mesmo. Era stop muito pequeno pelos 5 minutos. Então isso é proporção. Agora tem dias que o índice vai estar mais volátil. Ele vai estar ali com stops de 250 pontos, 300, 350, mas consequentemente a proporção dele para as expectativas de alvo serão na mesma base também, né? Então isso que a gente tem que compreender, né? E o dólar quem pegou aí, pegou por mim, só que assim, como eu estou recapitulando, desde o começo do dia vocês já tinham a base técnica para fazer isso, né? Quem pegou todos esses pontos aqui, ó, pegou 8, pegou 15 pontos. Aqui, ó, eu resolvi passar, tá? Pegou, deve ter pego mais 16 aqui, se realizou no topo. E aqui, mais uma vez, aí, ó, com 10 pontos. Então, assim, pegou uns 30 pontos só nessa brincadeira, 35, 40 pontos nessa brincadeira aí, tá? Então é isso, pessoal. É só um detalhe aqui para fechar o dólar. Ele não tá conseguindo romper, tá, pessoal? Olha aí, ó. Feio, né, o zigue-zague. E ó, vou falar, vou ser sincero. Quem lucrou comigo nesse dólar aí, ó, tá top, hein? Tá top porque, orra, vou ser sincero. Tem gente que se quebrou nesse dia aí, ó, tá? Eu, Vitor, eu falo, eu não gosto de operar dólar em lateralidade. Só que hoje respeitou bastante os extremos. A gente conseguiu compreender a estrutura do preço e a gente pegou isso daí e deu boa, entendeu? Agora, estruturas do dólar que ficam cruzando para cima e para baixo não são interessantes. Pessoas que estão ali compreendendo o setup da média, perdão, da média não, da tendência, que é o uso de médias, né? Tendência a gente usa a média, né? Tendência de baixa e de alta a gente usa a média. Contexto lateral, lateralidade aí, a gente vai usar o quê? Só preço, tá? Lateralidade você opera para dentro. Tendência você opera ativando o pivô e esmirilhando, seja na alta ou na queda. Novamente, lateralidade opera para dentro, tá? Muita gente se arrebenta aqui. O cara vem aqui e fala assim: ah, mas agora sim, agora é um pivôzinho que vai estourar para baixo. O cara pega aqui, o stop tá aqui em cima, ó, estopa ele. Aí o cara pega mais um aqui, ó, e vai pegando, e vai se quebrando. Não, lateralidade aqui, ó, você marca isso aqui, ó. Tá? Você marca aqui e compra, e lá em cima você vende. Se você quiser vender, eu compro aqui e realizo lá. Certo, pessoal? Dia lindo, 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 lindo. E é isso, né? Olha o índice aí, ó. Olha o índice. Olha o índice. Olha o índice aí, ó. O que que o índice está fazendo aqui agora, ó? O que que o índice está fazendo aqui agora, ó? Olha aqui, ó. Foi lá, testou de novo a região, veio, tá fazendo um pivôzinho aqui, ó. Olha isso, meus amigos. Para mim, fechou. 11h57, quase meio-dia. Alguma pergunta para fechar isso aqui, pessoal?
Já vou, João. Tamo junto aí. Bom, pessoal, é isso aí, tá?